E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos na nossa aula de número 7. E na aula de hoje a gente vai falar sobre transferência de calor. A gente pode definir calor como uma energia em trânsito. Então, geralmente existe um ponto onde se está produzindo energia e um ponto onde essa energia ela vai ser consumida. Então, essa energia que é produzida, ela vai ser dissipada dependendo do tipo de material. E a energia ela é dissipada de três formas distintas: por condução, por convecção e por radiação. A forma de transferência de energia por condução ela está diretamente relacionada com materiais sólidos, então as moléculas vibram e transferem essa energia de um ponto ao outro. Por exemplo, essa colher ela está dentro do líquido, então ela está transferindo energia de uma região de onde está mais concentrada a temperatura, onde existe uma maior temperatura. A gente vai chamar essa região de maior temperatura de fonte, para uma região onde existe menor temperatura, que é o sumidouro, que é que vai consumir esse calor que é produzido, essa energia que é produzida, no caso energia térmica, né? Então essa é uma forma de transferência de calor por condução. Existem outras formas de transferência de calor além de condução, a convecção. A convecção é um tipo de transferência de calor que se dá nos fluidos, onde também é possível a gente observar a condução, porque o princípio básico da condução é que uma molécula vibre e transfira energia para outra molécula. E os fluidos, como eles estão em contato um com o outro, as moléculas do fluido estão em contato entre si, então cada partícula molecular ela pode vibrar e transferir energia térmica para outra molécula e assim sucessivamente. A diferença é que essa distribuição de energia ela não é uniforme e ela depende do tipo de escoamento. Então aqui, por exemplo, quando a xícara de café ela está perdendo energia para o ar, é uma forma de transferência de calor. Essa transferência de calor é diferente de, por exemplo, um ventilador esfriar a xícara de café. Por quê? Porque no caso, essa convecção da xícara de café com ar, ela é natural, mas se tu eventualmente coloca essa xícara de café na frente de um ventilador, a gente vai ter um processo de convecção, mas uma convecção não natural, uma convecção forçada. A gente está forçando um fluido passar sobre a xícara e levar com ele essa maior temperatura, distribuir essa temperatura ao redor do ambiente. E a terceira forma de transferência de calor é através de radiação. A transferência de calor através de radiação é que faz com que a energia térmica seja transferida do Sol e chegue aqui até nós na Terra. Esse tipo de transferência basicamente tem 100% de rendimento, quando em comparação com as outras formas de transferência de calor, de condução e de convecção, que já não são tão, tão eficazes quanto essa. Então a gente aprendeu o seguinte: que existem três formas de condução e o nosso objetivo é desenvolver equações algébricas que descrevam o comportamento de transferência de calor. Então, vai transferir calor de uma região onde está mais concentrada para uma região onde está menos concentrada. Basicamente, esse é o objetivo da aula de hoje. Então, por analogia, a gente vai encontrar uma equação que descreva o comportamento do calor em um corpo. Então imaginem o seguinte: esse primeiro exemplo que está mostrado aí a gente já conhece. A gente tem uma placa fixa e acima dela existe uma placa móvel. Entre essa placa fixa e essa placa móvel existe um fluido com viscosidade μ. Sobre a placa móvel é aplicada uma força. Isso faz com que o fluido ele tenha um gradiente de velocidade. Esse gradiente de velocidade ele vai fazer com que quantidade de momento linear seja transferida da placa fixa, da placa móvel para a placa fixa, né? Isso é em oposição a y, então a gente já conhece essa equação, ela é bem usual para a gente. Através disso a gente consegue calcular a tensão de cisalhamento que é aplicada sobre essa placa, que é igual a menos o coeficiente de viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidade dv dy. O sinal negativo diz que a quantidade de movimento é transferida no sentido oposto de y. Então, se y aumenta de cima para baixo, a quantidade de movimento vai no sentido oposto ao valor de y. Agora, vamos imaginar o mesmo problema. A gente tem uma placa de um metal qualquer, e nessa placa existe uma região onde vai produzir calor. Então, existe
uma fonte de calor e existe uma região que vai consumir o calor que é produzido. Na medida com que o tempo avança, essa região produtora de calor ela aumenta a temperatura. Isso vai fazer com que esse perfil de temperatura ele seja distribuído ao redor dessa placa até a região que vai consumir esse calor que foi produzido, né? Com isso, a gente vai ter um gradiente de transferência de calor em relação a y. A gente tem uma equação que vai ser descrita da seguinte maneira. Então, esse ΔX, ΔY, ele está dizendo para a gente que existe um gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura ele é unidimensional. Nesse caso específico, ele está sendo transferido apenas em relação ao eixo x, né? E isso aqui vai ser igual à quantidade de calor que é transferida, né? Esse Q minúsculo ele vai representar para a gente a densidade de calor que é transportada de uma região para outra. O que é a densidade de calor? A densidade de calor é a quantidade de calor trocada por unidade de área. Então, se a gente chama de quantidade de calor trocada de Q maiúsculo, e se nós pegarmos esse valor e dividirmos pela área por onde o calor está sendo transferido de um ponto ao outro, a gente vai ter a densidade de fluxo de calor. A gente vai representar pelo Q minúsculo. E para fazer com que essa igualdade tenha uma proporcionalidade, existe um coeficiente, né? Em relação ao fluido, a gente chama de coeficiente de viscosidade dinâmica. Em relação à transferência de calor de um ponto ao outro, a gente vai chamar de coeficiente de condutividade térmica. Essas equações elas são semelhantes, elas foram apresentadas nesse momento exatamente para a gente perceber a similaridade entre esses processos. No primeiro processo, nós estávamos interessados na transferência de quantidade de movimento de uma região produtora de quantidade de movimento, ou seja, de uma região que tem velocidade, para uma região que não tem velocidade, né? Nesse caso aqui, do segundo contexto, a gente está interessado na transferência de calor de um ponto onde existe mais calor para um ponto de onde vai existir uma menor energia, né? Calor é uma como que eu posso dizer? É uma palavra que não representa muito, porque o conceito de calor ele é variável, que para mim pode ser quente, para outra pessoa vai ter uma percepção diferente, né? Então é melhor a gente utilizar o termo temperatura, né? Transferência de energia talvez seja um pouco mais adequado para a gente trabalhar. Então a gente já viu que existe uma semelhança nessas duas equações, né? Esta equação que eu mostrei aqui para vocês se chama equação de Fourier, né? E ela é utilizada para a gente medir a quantidade de calor que é transferida de um ponto para o outro, né? E avançando mais um pouquinho, né? Então, nesse caso específico, a gente está trabalhando com sólido. Então, esse tipo de calor que está sendo trocado é um tipo de calor por condução. Então, moléculas conduzem o calor de um ponto ao outro. Outra forma de transferência de calor é por convecção. Imaginem que aqui a gente tem uma placa fixa e essa placa fixa ela é aquecida. Através dessa placa fixa se estabelece uma convecção forçada, um fluido de ar é forçado a passar sobre essa placa. O fluido de ar ele tem uma temperatura menor do que a placa fixa, né, que é uma região produtora de calor, e na medida com a qual esse fluxo de ar passa pela placa, ele consegue retirar a temperatura dessa placa. Ele vai resfriar a placa forçadamente, é uma convecção forçada. Isso vai fazer com que exista uma transferência de calor da placa fixa, que está sendo aquecida, para o fluido em movimento, né? Esse tipo de transferência de calor é por convecção, né? Não exclusivamente convecção, mas também por convecção, melhor caracterizado por convecção. E a gente pode definir a densidade do fluxo de calor que passa da placa fixa aquecida para o ar em movimento através da lei de Newton do resfriamento. E ela é medida da seguinte maneira: a densidade de fluxo de calor vai ser igual ao coeficiente de película, muitas vezes chamado de coeficiente de película, ou de constante de troca de calor por convecção. A gente pode encontrar essas nomenclaturas, multiplicado pela diferença de calor entre o fluido e a placa fixa, né? Então, a gente chama esta equação de lei de resfriamento de Newton.
Vamos seguindo. Então, a gente chegou na equação diferencial de transporte de calor. Então, a gente vai entender como é que a gente vai encontrar essa equação utilizando um sistema de referência. Então, a gente tem o seguinte. Essa equação é a equação geral de energia e a gente conhece o significado dela, né? A gente pode dizer que a variação de energia interna dentro do volume de controle menos o trabalho realizado pelo volume de controle na vizinhança é igual ao somatório das energias específicas que atravessam a superfície de controle mais o que as energias específicas que já estavam dentro do volume de controle. Tudo isso aqui vai representar um balanço para a gente. Só que a gente sabe também que os parâmetros de energia específica eles estão relacionados à energia específica potencial, energia específica cinética, mais a energia interna. Pensem comigo, se nós estamos interessados na quantidade de fluxo de calor que atravessa o volume de controle, a variável mais significativa que vai expressar para a gente esse comportamento, ele está relacionado à temperatura. E a temperatura ela está relacionada à energia específica do sistema, né? Então, onde a gente vai ter esse CV vai ser a capacidade calorífica vezes a temperatura. Então, essas variáveis de energia específica, potencial gravitacional e cinética não vão ser muito úteis para a gente descrever esse processo. Por isso, a gente pode simplificar a equação fazendo algumas considerações. A primeira delas é que não existe aumento de trabalho, não existe atrito viscoso, então não existe variação da energia interna, e nós estamos interessados em descrever a energia térmica que atravessa o volume de controle. Fazendo com que nós pudéssemos representar a energia térmica que atravessa o volume de controle, a gente tem aqui essa capacidade calorífica específica vezes a temperatura. Então, quando a gente relaciona essa variável dentro da equação de energia com as suas simplificações, a gente consegue descrever dois tipos de trocas de calor, né? Uma relacionada à condução, né? Então esse ΔQ, ΔT está relacionado à troca de calor por condução, mas quando a gente está avaliando a velocidade de escoamento do fluido, aí já não é mais só troca de calor por condução, a gente está trabalhando também com trocas de calores por convecção. Então a gente pode trabalhar com esses dois tipos de troca de calor dentro da mesma equação. A troca de calor por condução ela pode ser representada da seguinte maneira: vai ser uma integral dupla da quantidade de calor que atravessa a superfície de controle, tanto na entrada quanto na saída do volume de controle. Então, por isso que está aparecendo aqui uma integral dupla, negativo, porque dependendo do referencial, ela pode entrar e sair dentro do volume de controle, vezes a densidade do fluxo de calor, lembram do significado de Q minúsculo, o calor trocado por unidade de área, vezes o vetor normal na entrada ou na saída do volume de controle, vezes o elemento de área, né? A gente pode representar esses elementos de área em termos de elemento de volume. E para isso a gente utiliza os nossos conhecimentos de divergentes, né? O que seria um divergente? Um divergente seria a gente representar, por exemplo, uma propriedade física qualquer em termos não das áreas de entrada e de saída, mas do volume total do que se quer trabalhar. Então, a gente pode representar o volume de controle, essas fronteiras que estabelecem a entrada e a saída, não em termos de área, mas em termos de volume, né? E fazendo essa representação em termos de volume, a gente encontra a seguinte relação. Ó. Aqui a gente está transpassando essa representação de área, né? Aqui a gente pegou esse ΔQ, ΔT e igualou com esse valor aqui de energia que a gente já tinha estabelecido anteriormente. Então, a gente chegou a essa equação toda, mantivemos os segundos termos, os termos relacionados à convecção, e só igualamos com a condução. Então, a gente igualou essas equações e aqui a gente aplicou o conceito de divergente, né? Divergente é uma propriedade física qualquer em termos do seu volume. Então, a gente saiu de uma integral dupla de área e chegou numa integral tripla relacionando o volume dessa propriedade física qualquer. Mas qual é a propriedade física qualquer? A propriedade física qualquer é a quantidade de calor que é trocado. Então, nós descrevemos essa variável,
né, de densidade de fluxo de calor em termos do seu volume. E aí a gente chega à seguinte expressão, ó, del T do calor específico vezes a variação de temperatura vezes a massa específica, mais um operador vezes o calor específico vezes a temperatura vezes a massa específica vezes a velocidade, mais um operador, né, vezes a densidade de calor. O que eu quero que a gente entenda aqui? Eu quero que a gente entenda o seguinte, que dentro dessa expressão nós estamos representando as formas de transferência de calor por condução e por convecção, né? Essa forma de calor aqui é relacionada à condução e essa aqui é a convecção. Por que eu estou dizendo que essa aqui está relacionada à convecção? Porque ela está variando em função da velocidade, né? Tanto da aceleração local quanto da aceleração material. Então, ó, temos uma variação de velocidade aqui, e aí a gente tem possibilidade de escrever duas vezes essas formas de transferência de calor. Aí a gente pode fazer o seguinte, né? Pode pegar só esse termo aqui, ó, que está relacionando a transferência de calor por convecção e representá-lo através destas variáveis, né? E a gente pode ainda representar esse operador vezes a densidade do fluxo de calor através da equação de Fourier. A gente pode dizer o seguinte, que esse Q minúsculo vai ser igual a menos K, que é a constante de condutividade térmica, vezes esse gradiente de temperatura aqui, né? E aí a gente pode substituir tanto isto dentro dessa equação, quanto isto dentro dessa equação, e a gente vai chegar... Então, a gente chega na equação diferencial de transporte de calor. Ela tem essa forma aqui, ó, massa específica vezes o calor específico, vezes esse ΔT de temperatura sobre ΔT de tempo, né? Essa derivada parcial de tempo, mais a massa específica vezes caramba, esqueci a capacidade calorífica, vezes a velocidade, vezes esse operador laplaciano da temperatura, menos a constante de condutividade térmica, aí vezes esse operador ao quadrado t. O que significa esse operador ao quadrado t? É o laplaciano da temperatura. Então, significa dizer que a gente pode descrever esse processo de transferência de calor em três dimensões, nos eixos x, y e z. Frequentemente, os nossos problemas eles são unidimensional. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar apenas com transferência de calor em uma dimensão, né? Com isso, a gente pode simplificar a equação geral e chegar à seguinte equação. A gente tem o seguinte aqui, ó, a gente tem a massa específica vezes a capacidade calorífica vezes esse D maiúsculo T dt, ele vai representar para a gente a derivada material da temperatura em relação ao tempo. O que significa isso? Significa dizer que nós não estamos mais interessados apenas na variação da temperatura em relação ao espaço, em relação às coordenadas x, y, z, que nós estamos levando em consideração a variação da temperatura no espaço e no tempo, né? Com isso, a gente pode simplificar da seguinte maneira. K vai ser igual ao operador laplaciano da temperatura. Só que, se nós estamos utilizando a variação de temperatura em regime permanente, e a gente pode ter dois tipos de aceleração, aceleração local e aceleração convectiva, significa dizer que uma delas vai ser igual a zero, né? Então, uma dessas acelerações vai ser igual a zero, então a gente pode substituir essa derivada material por dt. E aí a gente chega à seguinte expressão, né? Massa específica vezes a capacidade calorífica vezes essa derivada material que a gente vai substituir lá por dt, vai ser igual a K vezes o laplaciano da temperatura. Chamando a capacidade calorífica de alfa, né? Aliás, fazendo com que a gente passe essas variáveis aqui para cá, ó, essa massa específica e esse calor específico a gente vai passar para cá para o outro lado, dividindo, então a gente vai ter uma constante, né, constante relacionada ao fluxo da quantidade de calor em relação à massa específica e à capacidade calorífica, e aí a gente vai chegar à nossa equação final, né? A equação final ela diz o seguinte, que o laplaciano da temperatura vai ser igual a 1 sobre alfa vezes a derivada material
dessa transferência de calor. Com isso, fazendo com que em regime permanente uma dessas acelerações seja igual a zero, ou aceleração local ou aceleração convectiva, e a gente chega a seguinte equação aqui. A gente vai utilizar essa equação para deduzir as nossas as equações que a gente pretende aplicar diretamente dentro de um problema. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ver como é que o calor vai ser transferido por condução e por convecção quando a gente estiver trabalhando com uma geometria plana, e como que o calor vai ser transferido por condução ou convecção quando nós estivermos trabalhando com uma geometria cilíndrica. Vamos focar nessas duas geometrias, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso na próxima etapa. Então, nesse ponto, a gente chega nas equações básicas para condução e conversão em geometrias diferentes. Vamos trabalhar primeiro com geometria plana. Então, observem aqui que a gente tem uma placa plana, e essa placa plana ela divide dois ambientes com temperaturas distintas, T0 de um lado e T1 de um outro. T0 é maior do que T1, a temperatura em 0 é maior do que a temperatura em 1. A placa plana ela tem uma largura L, e calor atravessa a placa plana de maneira uniforme, tanto em relação à área de T1, T0, quanto em relação à área de T1. Aí aqui a primeira coisa importante a gente saber, que o calor trocado é o mesmo, contudo a densidade do fluxo de calor, que é o calor trocado dividido pela área, vai ser diferente em regime permanente. Então, o Q maiúsculo é o mesmo, a quantidade de calor que entra e a quantidade de calor que sai é a mesma. Mas a forma com a qual isso vai representar a variação de temperatura, aí vai depender da área. Então, vamos lá. A gente chegou à equação anterior, aquele operador laplaciano da temperatura, ele pode ser escrito da seguinte maneira. A segunda derivada parcial de t em relação a x, de t em relação a y e de t em relação a z vai ser igual a 1 sobre alfa vezes o gradiente de temperatura, esse dt aqui. A gente pode representar tudo isso aqui. Mas observem o seguinte, esse problema, a gente está percebendo a variação de temperatura apenas em relação ao eixo x. Então, não existe variação de temperatura em y e não existe variação de temperatura em z. Com isso, a gente pode dizer o seguinte, que a segunda derivada parcial da temperatura em relação a x, ela vai ser igual a zero. E como é que a gente resolve esse problema? Da seguinte maneira, a gente pode dizer que a temperatura em função de x vai ser igual a x mais b. O que falta para a gente? Determinar quais são os valores de A e quais são os valores de B. O A vai ser representado por TL, a temperatura em L, que no caso é a temperatura em 1 aqui. Vou só substituir aqui para ficar igual ao que a gente está trabalhando. Temperatura em L, temperatura em 0, dividido pela largura. E B a gente vai chamar de T0. Substituindo essas variáveis na expressão, a gente tem o seguinte, que Tx vai ser dado por essa expressão. Percebam que eu estou pulando algumas etapas e fazendo algumas organizações para que fique mais fácil. O que falta a gente fazer agora? Substituir essa expressão que nós encontramos através do Laplaciano da temperatura na equação de Fourier para a condução. Então, aqui a gente vai ter a equação de Fourier para a condução, menos a quantidade de calor a quantidade de calor trocado dividido pela área vai ser igual a menos a constante de condutividade térmica vezes o gradiente de temperatura, dt dx. E o que é o gradiente de temperatura? O gradiente de temperatura está representado bem aqui, por tudo isso aqui. Tudo isso aqui vai representar o gradiente de temperatura para a gente. E aí, reorganizando, a gente vai ter o seguinte, que a quantidade de calor trocado vai ser igual a constante de condutividade térmica vezes a área dividido pela largura vezes a diferença de temperatura. Lembre-se que aqui, sempre vai ser a maior temperatura menos a menor temperatura. Então, fiquei em dúvida para saber como é que vai ficar. Quem é T0, quem é TL, quem é TU, quem é T2. É sempre o maior pelo menor. Não vamos nos perder nesses probleminhas. E se a gente pegar a área que está multiplicando e passar para cá, para o outro lado, dividindo, a gente vai ter a densidade do fluxo de calor. O calor trocado ele é representado em watts e a densidade de fluxo de calor é watt por metro quadrado.
são unidades diferentes que provocam uma variaçãozinha bem significativa. A quantidade de calor em T0, na área T0, nessa área lateral aqui que está saindo do plano do exemplo, que a gente não consegue ver, aqui, ó, essa área aqui, ó, que está saindo do plano para fora, ela é... Se nós pegarmos essa quantidade de calor e dividirmos pela área, a gente vai ter a densidade do fluxo de calor, que é semelhante a essa aqui, porque a geometria é a mesma, né? Nesse caso, as geometrias são a mesma e aí não vai ter muita diferença. Mas se for uma outra geometria, a gente vai ter valores diferentes para a densidade de fluxo de calor, né? Então, a gente já viu uma parede simples. Isso aqui é uma parede simples, onde tem calor passando de um lado para o outro. Agora, imagina que nós estamos trabalhando numa usina e aí a gente tem um forno e esse forno a gente precisa aumentar o rendimento dele. E para aumentar o rendimento dele, para manter a temperatura ali mais estável, a gente precisa colocar um isolante. Então imagina que aqui, ó, a gente tem um forno e a gente colocou um isolante aqui. Um isolante para manter essa temperatura mais uniforme dentro do forno. E aí a gente quer calcular esse calor trocado entre o forno com o meio ambiente. A gente já sabe o seguinte, né? Que esse primeiro material aqui, ele tem uma temperatura T1, ele tem uma constante de condutividade térmica K1, ele tem uma largura L1, né? Na medida com a qual o calor vem se propagando, se conduzindo e chega aqui, ó, nessa interseção entre K1 e K2, que são materiais diferentes, ele vai ter um outro tipo de material aqui, e esse outro tipo de material vai fazer com que, ó, menos calor ainda seja perdido, ó. Então a gente sai de T1, vai para T2 e acaba em T3, com L2. Então a gente pode dizer que esse material do L2, ele é um material isolante. A densidade, o calor trocado vai ser o mesmo, e aí a gente pode fazer o quê? Pode juntar esses dois materiais para saber qual é a quantidade de calor perdido de T1 até T3, né? Então, a gente já sabe que Qx trocado entre T1 e T2, que corresponde a L1, vai ser igual à quantidade de calor trocado entre T2 e T3, que corresponde a L2. Cada um tem uma constante de condutividade térmica diferente, K1 e K2. Então, Qx vai ser igual. Aí aqui a gente já está colocando na equação de Fourier direto, né? Já sabemos como chegar nessa expressão e a gente já vai aplicar diretamente na equação de Fourier. Então, a gente vai ter o seguinte: constante de condutividade térmica 1 vezes a área 1, dividido pela espessura 1, nós estamos trabalhando com esse material aqui, e o material 1, ele varia da temperatura 1 à temperatura 2, sempre da maior para menor. Temperatura 1 menos temperatura 2. E a gente sabe que o calor trocado nessa região vai ser igual ao calor trocado em relação ao material L2, né? Ao isolante térmico que nós estamos analisando. Então, ele vai ter uma constante de condutibilidade térmica 2, a área de passagem é a mesma, eu coloquei A2 só para... nem sei porquê, mas enfim, a área de passagem é a mesma, dividido por L2, que é essa espessura 2, vezes a diferença de temperatura em relação a T2 e T3, sempre da maior para menor, T2 menos T3, né? Então, a gente já sabe que a gente já consegue separar essas equações. Uma equação em relação a Qx e outra equação também em relação a Qx, sendo o valor do calor trocado semelhante. O que a gente pode fazer agora? Escrever ambas essas equações em função da temperatura, né? Vamos escrevê-las em função da temperatura. Então, T1 menos T2, aí esse L1 vai passar para cá para cima, multiplicando, esse K1 vezes A vai passar para cá para baixo, dividindo. A gente vai ter o seguinte: T1 menos T2 vai ser igual a Qx, a quantidade de calor trocado em relação a X, multiplicado pela largura 1 vezes a constante de condutibilidade térmica 1 vezes a área 1. A gente vai fazer a mesma coisa para o T2 ao T3, né? Então, T2 menos T3 vai ser igual à quantidade de calor trocado, Qx são semelhantes, vezes L2 dividido por K2 vezes A2. O que a gente vai fazer agora? Vamos somar membro a membro para eliminar as temperaturas de interface. Essa temperatura que está localizada nesse ponto aqui, a gente vai chamar ela de interface. Imagina que a gente não conhece ela, então a gente vai simplificar T2 e T2 aqui. E vamos somar essas duas expressões.
isso aqui tem o mesmo valor que isso aqui, a gente pode colocar em evidência. Fazendo isso, a gente tem o seguinte, a gente tem uma equação que expressa a quantidade de calor que é trocado quando a gente analisa os pontos T1 e os pontos T2, né? Então, a gente está englobando todo esse material aqui, ó. Então, T1 menos T2 vai ser igual a quantidade de calor trocado vezes a largura 1 dividido por K1 vezes A1 mais a largura 2 dividido por K2 vezes A2. Só que a gente sabe que a área 1 é igual à área 2, né? Então, a gente pode chamar ambos de A e tirá-lo dessa expressão. Fazendo isso, né, esse A ele vem para cá, para baixo de x, e aí a gente já não tem mais a quantidade de calor trocado. Isso aqui vai se transformar em densidade do fluxo de calor em relação a x. Então, a gente vai chamar de Q minúsculo. Tá? Poderíamos tirar daqui, ele vai se chamar Q minúsculo. E aí a gente já não mede o calor trocado propriamente dito, mas a densidade, quanto que ele vai variar de um ponto ao outro. Com isso, a gente consegue calcular a quantidade de calor trocado ou a densidade de calor, dependendo do que seja conveniente, dependendo do que o problema pede. Frequentemente, os problemas eles vão pedir para tu calcular a densidade do fluxo de calor. Eles nem te fornecem a área, porque tu não vai precisar. É importante a gente saber que se nós estivermos interessados em QX, então a gente vai encontrar um W. E se nós estivermos trabalhando QX maiúsculo, né, com calor trocado. Mas se formos trabalhar com densidade de fluxo de calor, aí é watt por metro quadrado. Unidades diferentes, tá bom? Aqui, ó, né, nesse caso, a gente encontraria um resultado em watt por metro quadrado e aqui apenas em watt. Então, imaginem que aqui, ó, nós temos dois materiais diferentes que estão conduzindo calor, né? Mas pode ser que exista ainda um quarto aspecto associado a uma convecção. Então, nós teríamos uma convecção, condução, condução e convecção. E aí, nesse caso, a equação ela aumentaria mais um pouquinho para a gente englobar a condução e a convecção, que não é o caso nesse problema, mas a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Só para a gente ficar esperto. Aqui, ó, eu fiz para... Deixa eu tirar aqui. Aqui, nessa etapa, eu fiz para uma variação de T1 a Tn qualquer, que aqui, por exemplo, tem três tipos de materiais. Ó. Percebam que só mudou aqui o T3, para T3 eu coloquei Tn, e aí ficou a largura de N dividido pela constante de condutibilidade térmica N. Né? Se forem três materiais, então vão aparecer três variáveis aqui embaixo. Né? Se forem 4, vão aparecer 4, se forem 5, vão aparecer 5, mas lembrando que sempre é a menor e a maior temperatura, a primeira e a última. Eventualmente, eles podem te pedir para calcular a temperatura intermediária. Então, imaginem o seguinte. Eu quero saber qual é o calor trocado, então a gente vai ter que calcular o Q maiúsculo. E eu quero saber qual é a temperatura intermediária, então a temperatura em 2. Né? Então, primeiro tu calcula o calor trocado, né? Depois que tu calcular o calor trocado, aí tu pode utilizar tanto essa expressão número 1, quanto a expressão número 2 para calcular o calor, a temperatura intermediária. Ó. Então, posso usar, se eu souber T1 e eu quero calcular T2, eu tenho que saber o valor de Qx, a largura 1, a constante de condutibilidade térmica K1 e a área. Né? Não sei o valor T1, mas eu sei o T2, mas eu sei o T3, né? Então, aí eu jogo nessa outra expressão. Lembrando que se eu relacionar T1 ou T3, eu tenho que me ficar ligado para os aspectos que vão aparecer aqui. Já para o T3, eu preciso de L2, K2 e a área vai ser a mesma. Tá bom? Vamos ficar esperto nos exercícios. E aqui a gente chega finalmente a 4 trocas de calor distintas. Então, vamos observar aqui. Ó. A gente tem um ar, né? Ele está a uma temperatura TA. Essa temperatura TA é maior do que a temperatura HF. Então, esse ar aqui ele tem uma constante, um coeficiente de película
HA, coeficiente de película ou constante de troca de calor por convecção, né? E aí, esse fluido, ele está aquecido. Então, por convecção, ele vem e perde calor para essa primeira área aqui, que é um material sólido. E aí ele vai perder calor de T1 para T2. De TA até T1, a gente tem uma convecção. De T1 até o T2, a gente vai ter uma condução. E essa condução vai depender da largura desse material e da constante de condutibilidade térmica. De T2 até T3 é um material sólido, então a gente vai ter uma outra condução, que vai depender do K2 e do L2. E de T3 a TF, a gente tem um fluido, então aqui essa troca de calor ela vai ser por convecção. Então perceba que a gente vai ter uma convecção, condução, condução e convecção. Então a gente vai ter 4 equações diferentes. Uma equação para de TA até 1, outra equação de T1 a T2 de condução, outra equação de T2 a T3 de condução e outra equação de T3 a TF de convecção. TA a T1 também é convecção, né? Temos todas essas informações, é só a gente calcular o que a gente precisa. A gente sabe que a quantidade de calor trocado é a mesma, então Qx vai ser a mesma aqui, aqui, aqui e aqui. Então Qx vai ser igual para a primeira etapa, que era uma convecção. A gente vai utilizar a lei de Newton para o resfriamento. Então, ela diz o seguinte, que a constante de troca de calor por convecção multiplicado pela área vezes a diferença de temperatura da maior para menor, TA menos T1. E aqui a gente chega de T1 a T2, né? T1, T2 condução. Então, vamos utilizar a equação de Fourier. Então, a gente vai ter K1, que é a constante de condutibilidade térmica 1, vezes a área dividida por L1, multiplicado pela diferença de temperatura da maior para menor, T1 menos T2. Aí modelamos de T1 a T2, agora a gente vai modelar de T2 a T3. T2 a T3 é o material que tem constante de condutibilidade K2 e L2. Então, vai ficar K2 vezes a área dividido por L2 vai ser igual a temperatura 2 menos a temperatura 3, sempre da maior para menor. E aí a gente vai modelar a última etapa, que é uma etapa de convecção, de T3 a TF. Então, a constante de troca de calor por convecção, HA, nesse caso seria HF, viu? Eu vou só corrigir aqui, ó. Então, aqui seria um HF, porque a gente está trabalhando com esse material aqui já, né? Com esse fluido aqui. Então, HF vai ser a constante de película, ou constante de troca de calor por convecção do fluido F. Então, HF vezes a área, essa área de interseção que eles trocam, essa área que eles trocam calor, que está saindo do plano, vezes a área, né, vezes a diferença de temperatura, no caso T3 menos TF. Eu coloquei tudo errado aqui, né? Então aqui, ó, T3 menos TF, sempre da maior para menor. E aí, fazendo isso, escrevemos uma equação geral, a gente vai deixar todas elas em função da temperatura. Então vamos pegar tudo isso aqui, passar para cá para baixo, tudo isso aqui passar para cá dividindo para baixo, tudo isso aqui e passar para baixo, e tudo isso aqui passar para baixo, escrever elas em função da temperatura, né? Então a gente vai ter, ó, de TA a T1, de T1 a T2, de T2 a T3, de T3 a TF, né? Então vai ser cada uma delas em função da temperatura, né? Na primeira convecção, a quantidade de calor trocado, 1 dividido pela constante de película vezes a convecção, aí vem condução, condução e mais uma convecção. Vamos eliminar as variáveis que a gente não conhece, a gente não sabe o valor de T1, a gente não sabe o valor de T2, a gente não sabe o valor de T3, a gente só sabe a temperatura do ar dentro e a temperatura do ar fora. A quantidade de calor trocado é a mesma, então a gente pode deixar em função de x, podemos passar ainda essa área para cá para baixo, e ao invés de trabalhar com calor trocado, vamos trabalhar com densidade de fluxo de calor, depende do problema. E aí a gente chega à seguinte expressão, né? A diferença de temperatura de TA menos TF vai ser igual a quantidade de calor trocado vezes todos esses parâmetros de troca de calor que estão envolvidos dentro do problema. Percebam que aqui, ó, a gente está trabalhando com 4 modelagens diferentes: convecção, condução, condução e convecção. Então, dependendo do problema, a quantidade de variáveis na tua equação ela vai aumentar, né? Podemos tirar a
a área e dividir pela quantidade de calor trocado, e a gente vai ter um resultado em densidade de fluxo de calor. E aí fiquem livres para brincar com essa equação de acordo com o que o problema está pedindo para a gente. Ou calor trocado ou densidade de fluxo de calor, né? Fiquem à vontade para trabalhar com ela de qualquer uma das formas. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Ixi, tirei minha imagem daqui há um tempão e não coloquei mais. Vamos resolver esse exemplo aqui. Olha. Ele está falando o seguinte. Uma janela é constituída de um vidro de espessura LV igual a 4 mm e condutividade térmica KV do vidro 0,78 Watt metro grau Celsius. O ar externo permanece com temperatura do ar externo igual a 10 graus Celsius e coeficiente de troca de calor por convecção, HAR, H do ar externo igual a 12 watts por metro quadrado grau Celsius. Um sistema de aquecimento mantém o ar do ambiente interno a temperatura de 25 graus Celsius e coeficiente de troca de calor por convecção de 5 watts metro quadrado grau Celsius. Determine a densidade do fluxo de calor que passa através da janela. Então percebam que aqui a gente vai ter um problema com 3 modelagens diferentes, né? 2 convecções e uma condução. Ele está pedindo para a gente calcular a densidade do fluxo de calor, é o calor trocado dividido por área. Então, se a gente fosse fazer um desenhinho, seria assim, né? Janela, temperatura do ar interno maior, perde calor por convecção, depois perde calor por condução para a janela e depois perde calor por convecção para o ambiente, né? Então, teríamos uma modelagem de convecção, uma outra modelagem de condução e uma outra modelagem de convecção. Então vamos lá, né? Vamos resolver esse problema. Então a gente tem o seguinte, a gente sabe que a quantidade de calor trocado é a mesma. Então a gente vai ter a primeira convecção, que é a que tem a maior temperatura. Qual é a que tem a maior temperatura? É o ar interno que está sendo aquecido. Então, o coeficiente de película, a constante de troca de calor por convecção do ar interno, ele te deu esse valor, ele falou que é igual a 5 watts, vezes a área, né? Nesse caso a área não vai te importar muito, vezes a diferença de temperatura. A temperatura do ar interno menos a temperatura de interface T1, que é a temperatura da janela. Então percebam aqui, ó, a gente vai ter o ar interno, interno, né? Uma temperatura 1, que é a interface entre o ar interno e o vidro. Uma temperatura 2, que nesse caso vai ser a interface entre o vidro e o ar externo. E uma temperatura 3 do ar externo, né? Então a gente vai ter essas diferenças de temperatura aí. Então, modelamos o primeiro, que é uma convecção, né? Lei de Newton de resfriamento. Aí agora a gente vai modelar a condução. Condução é de temperatura 1 a temperatura 2 do ar no vidro. Então vai ser a constante de condução térmica do vidro vezes a área dividido pela espessura do vidro. E agora a gente vai modelar do vidro para o ar externo. Então vai ser o coeficiente de película ou constante de troca de calor, ou coeficiente de troca de calor por convecção vezes a área vezes a diferença de temperatura. T2 até o ar externo. A gente sabe qual é o valor do ar interno. O ar interno ele forneceu e o ar externo ele forneceu também. A gente não sabe qual é o valor de T1 e T2, então a gente vai ter que eliminar essas variáveis da nossa equação. A gente sabe o valor do KV, a gente sabe a espessura, não sabe a área, porém não precisamos para resolver esse problema, né? E aí a gente a nossa intenção é encontrar o QX dividido pela área, né? Então vamos lá. Então, colocando essas expressões em função da temperatura, a gente vai ter o seguinte: temperatura do ar interno menos T1 vai ser igual à quantidade de calor trocado vezes 1 sobre o coeficiente de
de transferência de calor por convecção vezes a área. Agora de T1 a T2, convecção, né? Uma condução, de T1 a T2 uma condução, e depois de T2 a temperatura do ar externo, convecção de novo. A gente vai eliminar as variáveis que a gente não conhece, T1 e T2, e aí a gente vai chegar à seguinte expressão: a temperatura do ar interno menos a temperatura do ar externo, a maior menos a menor, vai ser igual a quantidade de calor trocado dividido pela área, que a gente vai chamar de densidade de fluxo de calor, que vai ser igual a 1 sobre o coeficiente de película do ar, mais a largura do vidro dividido pela constante de condutividade térmica, mais, apareceu um mais duplo ali, 1 sobre o coeficiente de película do ar externo. E a gente só passa para cá para baixo e coloca os valores, né? Bom, só passamos para cá esse termo de entre parênteses para o outro lado da expressão e substituindo os valores que foram informados, a gente tem condições de calcular o valor da quantidade de calor trocado, né? Então, esse QX vai ser igual a 52 watts por metro quadrado. Então, vimos, por exemplo, como modelar um problema entre trocas de calores diversas, né? Por convecção ou por condução. Essas são chamadas as condições de contorno. Seria uma condução com convecção como condição de contorno, né? E aí a gente vai brincar com essas possibilidades de haver diferentes trocas de calor. É só ficar ligadinho no que o problema está pedindo e fazer um desenho e se certificar de que entendeu o problema completamente para resolver a questão. Não tem muito trabalho nesses aspectos. Vamos lá, vamos para a nossa próxima etapa. Agora vamos imaginar um problema diferente. Imagina que nós temos um duto e sobre esse duto, dentro desse duto passa um fluido aquecido. Esse fluido aquecido ele vai transferir temperatura do fluido para o ar externo através de, no primeiro momento, de convecção do fluido para a superfície interna do duto, depois da superfície interna do duto para a superfície externa do duto, e depois da superfície externa do duto para o ar atmosférico, né? Então, da água para a superfície interna, convecção, da superfície interna para a superfície externa, condução, e da superfície externa para o ar atmosférico, outra condução, né? Então, imagine que a gente pode ter esse problema. Só que olhem aqui, né, como que a gente vai perceber essa troca de calor. Então, ó, aqui, ó, o duto ele vai ter um raio interno de RI e um raio externo de RE. A temperatura interna a gente vai chamar de TI, a temperatura externa a gente vai chamar de TE, e cai a constante de condutibilidade térmica do duto, do cano, né? Nesse caso, o calor ele é transmitido radialmente, então ele vai variar em função do raio. Na medida que o raio varia, o calor vai variar também, de um ponto ao outro. Então, da equação diferencial de transferência de calor, do Laplaciano da temperatura, vai ser igual a 1 sobre alfa vezes del T del dt, del T del dt. Del T de temperatura, T maiúsculo de temperatura, dt de tempo, né? A gente vai abrir esse Laplaciano de temperatura e vai perceber que a temperatura ela vai variar em função do raio, no primeiro momento, depois de θ e depois de z. Mas nesse problema a gente está considerando condição unidimensional de transferência de calor em regime permanente. Então a gente vai ter o seguinte, que 1 sobre o raio del dr de r del t del r vai ser igual a zero. Como que a gente resolve esse problema? Da seguinte forma, né? A temperatura em função do raio vai ser igual a C1 vezes logaritmo natural de R mais C2, sendo C1 e C2 constantes dentro desse problema. A nossa maior dificuldade vai ser encontrar, ou não, né? Nossa saída é encontrar C1 e C2. Então, C1 pode ser representado desta forma, né? E C2 da forma seguinte. Então, a gente vai substituir essas variáveis dentro da equação e depois a gente vai reorganizá-la e inserir esse
TR, essa variação de temperatura em função do raio, dentro da equação de Fourier para a condução, né? Então, aqui a gente vai ter o Q, a quantidade de calor trocado radialmente, dividido pela área, né? Nesse caso, de que área a gente está falando? Imaginem o seguinte, a gente tem uma superfície interna do duto e uma superfície externa. Então, a gente vai sempre estar trabalhando com essas duas superfícies. Se a gente quer saber a quantidade de calor trocado entre o fluido aquecido e a superfície interna, então a gente vai ter que levar em consideração o raio interno, né? Então a gente está modelando o calor trocado nessa região aqui. Mas se a gente quer saber para a superfície externa, aí a gente vai estar modelando para esta outra região aqui, né? Por isso que o raio ele vai ser variável. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que a quantidade de calor trocado era a mesma. O que ia diferenciar era a densidade do fluxo de calor, porque a densidade do fluxo de calor depende da área. E como a área depende do raio, então, e o raio 1 é diferente do raio 2, a gente vai ter densidades de fluxo de calor distintas. A densidade do fluxo de calor de RI é diferente da densidade do fluxo de calor de RE, né? Então, a gente não pode dizer que esses valores são o mesmo porque eles dependem do raio. Então, a quantidade de calor trocado radialmente dividido pela área interna, então 2πr vezes L, vai ser igual a menos K, né, que é a constante de condutibilidade térmica, vezes o gradiente de temperatura, dt dy, que a gente vai representar por tudo isso aqui, ó, todas essas coisinhas aqui. Reorganizando, a gente chega ao seguinte, ó, que a quantidade de calor trocado vai ser igual a 2πrl dividido por logaritmo natural do raio externo vezes o raio interno menos vezes a diferença de temperatura, sempre da maior para menor. Esqueci de colocar uma variável bem aqui, que é a constante de condutibilidade térmica, é o K. 2πrl vezes K, né? Não vamos esquecer do Kzinho não, da constante de condutibilidade térmica. E aí a gente pode reorganizar esse problema para determinar a quantidade de calor trocado, não apenas em função da área, mas em função da largura. Então, frequentemente, nos problemas vocês podem ver, determine a quantidade de calor trocado em função do comprimento do duto. E aí é só mandar o L para baixo do Q maiúsculo, e a gente encontra essa variável. Ou calcular logo a área na superfície interna e na superfície externa. Aí depende da variação do problema. Mas agora vamos focar aqui, ó. Imagine aqui, ó, que a gente tem vários tipos de troca de calor. Aqui a gente vai ter um fluido aquecido, e ele está sendo escoado através de um duto. Eu estou riscando aqui onde está os limites de cada um, né? Então aqui é o raio interno, por onde o fluido escoa, dentro de um duto que tem o raio externo, que a gente vai chamar de R2. Aí imagina que nós não queremos que esse fluido ele perca a temperatura, né? Então ele perca calor. Então a gente vai colocar ele dentro de uma camada isolante. Essa camada isolante tem raio R3, né? E aí a gente vai e mede a temperatura do ar no entorno a determinado ponto do isolante. Então a gente vai ter, ó, uma condução, quando a gente está calculando a variação a quantidade de calor que é trocado de TA a T1, né? O fluido está escoando aqui, então ele vai transferir calor para a superfície interna do duto. Depois de T1 a T2, a gente vai ter uma condução de TA a T1, de TA até T1, essa troca de calor de fluido é convecção, tá bom? TA, então ele vai ter um coeficiente de troca de calor por convecção HA. E aí ele vai perder calor para a superfície interna do duto. O duto, por sua vez, vai perder calor radialmente por condução de T1 a T2 através da constante de condutibilidade K1, né? E depois, sendo que essa variação de calor perdida ela vai ser em função do raio, né? R1 vezes R2. Depois ela pode perder novamente de T2 a T3, e aí a gente vai ter uma nova condução
vamos ter uma nova condução, então contem comigo. Primeiro, do fluido para a superfície interna, convecção, de T1 a T2, condução, de T2 a T3, o isolante, condução de novo, e depois, e finalmente, de T3 até o ar externo, e a gente vai ter uma outra convecção, né? Então, ó, convecção, condução, condução e convecção. 4 formas de perda de calor. Se nós formos modelar, então a gente vai encontrar 4 equações diferentes que variam em função de x, né? Olha aqui, ó, 2πrl é a área, né, vezes a constante de troca de calor por convecção, vezes a diferença de temperatura Ta menos T1. Então, primeiro modelo, uma convecção, depois uma condução, 2πlk dividido pelo logaritmo natural de R2 vezes R1, vezes a diferença de temperatura T1, T2, condução, né, de T1 a T2. Depois uma nova condução de T2 a T3, 2πlk2, vezes o logaritmo natural de R3 sobre R2, vezes a diferença de temperatura T2 menos T3. E por fim, né, de T3 até a temperatura externa, 2πr3 vezes L, né? Isso aqui é a área, vezes a constante de troca de calor por convecção, vezes T3 menos F. O que eu quero chamar a atenção para vocês? De duas coisas importantes, né? Aqui, 2πrl é a área, só que é uma área adaptada para um cilindro, né? Então, uma área de passagem de calor dentro do cilindro. Então, uma área de superfície do cilindro. HA, constante de troca de calor por convecção, e as diferenças de temperatura, sempre da maior para menor, T1, TA menos T1. Isso aqui para uma convecção. Aí uma condução, vamos olhar aqui uma condução. Uma condução é sempre a temperatura maior menos a menor, T1 menos T2, e sempre o raio maior pelo raio menor, R2 menos R1. Ó. T1 e T2 e R2 menos R1. Aqui a mesma coisa da maior para a menor temperatura, do maior para o menor raio e da maior para a menor temperatura, né? Sendo que 2πr3l é a área superficial de passagem de calor, né? Só não vamos nos perder em função dessas variáveis. A quantidade de calor trocado em R é a mesma, mas a densidade do fluxo de calor não, porque a densidade do fluxo de calor vai depender da área, e a área depende do raio. E como o raio varia, então a gente vai ter áreas diferentes. Colocando tudo em função da temperatura, TA menos T1, aí ó, quantidade de calor trocado vezes 1 sobre 2πrLA, né? T1 menos T2, quantidade de calor trocado, logaritmo natural do R2 sobre R1, do maior para o menor, 2πlk. E aí, para a próxima condução e a próxima convecção. Vamos eliminar as variáveis que a gente não conhece, T1, T2, T3, QR é a mesma coisa, né? Percebam também ó, que 2π e L é a mesma coisa também, ó. 2πl, 2πl e 2πl. Então, a gente pode trazer tudo isso aqui para baixo de Q sobre R, né? Ele é constante, então a gente pode também deixá-lo em evidência. E aí a gente vai encontrar a seguinte expressão, ó, temperatura interna, né? No caso, a gente estava usando a variável A, né? Estava usando a variável a temperatura da água, menos a temperatura F, vai ser igual a QR 2πl, aí abre aqui, ó, todas essas variáveis que a gente já conhece aqui, ó, convecção, condução e convecção. 1 sobre R1 vezes a constante de troca de calor por convecção, aí condução e convecção de novo. Se a gente isolar o QR, então a gente tem uma expressão que determina a troca de calor radialmente dentro de um duto quando ele tem convecção no contorno. Então, ele vai ter duas conduções e duas convecções no contorno. Ó, duas conduções, duas convecções. Com isso, a gente consegue calcular a diferença de temperatura maior menos a menor.
Ou se a gente passar o L para cá dividindo, a gente vai ter a quantidade de calor trocado pelo comprimento. Aí esse resultado aqui, ó, ele é W. Já este outro é W dividido por metro. Geralmente os problemas gostam de fazer essas pegadinhas para a gente. Vamos ver como que isso fica melhor dentro de um problema. Vamos ver esse exemplo. Água quente com temperatura de 80 graus escoa no interior de um duto de aço de raio interno 2 cm e raio externo 2,3 cm. E comprimento L igual a 5 metros. O duto está em contato com o ar ambiente, que mantém temperatura de 25 graus. Sendo a condutividade térmica do aço 40, o coeficiente de transferência de calor por convecção da água 4.000 e o coeficiente de transferência de calor por convecção do ar igual a 10, determine o fluxo de calor, a densidade do fluxo de calor nas superfícies externas e interna e a temperatura na superfície externa do duto. Primeira coisa que tu tem que saber é o seguinte: quantas trocas de calores diferentes existem? Existe uma convecção do fluido da água para o duto, uma condução do duto entre o raio interno e o raio externo do duto, e outra convecção do raio externo do duto para o ar. Então, existem 3 trocas de calor que estão relacionadas dentro desse problema. Se existem 3 trocas de calor, então a gente vai encontrar 3 equações diferentes. Uma da água para o raio interno, uma do raio interno para o raio externo e uma do raio externo para o ambiente. Então, com isso, a gente vai ter o seguinte, que a quantidade de calor trocada em relação a R vai ser igual a 2πrl, que é a área, vezes a constante de troca de calor por convecção, vezes a diferença de temperatura, temperatura da água menos T1, que é a temperatura da superfície interna do duto. Isso é uma convecção. Depois vem uma condução, 2πl vezes a constante do aço, dividido pelo logaritmo natural do raio externo vezes o raio interno, sempre o maior dividido pelo menor, vezes a diferença de temperatura, da maior para menor, de T1 para T2. Condução e depois uma próxima convecção, 2π raio externo vezes L, a área, nesse caso a área da superfície externa, vezes o coeficiente de película de troca de calor por convecção do ar, vezes a diferença de temperatura de T2 para a temperatura do ar, sempre da maior para menor. Vamos escrever tudo em função da temperatura e eliminar as variáveis que a gente não conhece, T1 e T2. Então, elimina T1 e depois elimina T2. Reorganizando, a gente vai ter o seguinte, que a temperatura do ar menos a temperatura da água vai ser igual a quantidade de calor trocado dividido por 2πl, 2πl é constante nas 3 trocas de calor, vai ser igual a 1 sobre o raio interno vezes o coeficiente de película mais o logaritmo natural do raio externo dividido pelo raio interno, dividido pela constante de condutibilidade do aço, mais 1 sobre o raio externo vezes o coeficiente de película do ar. Como a gente está interessado em calcular o fluxo de calor, a gente vai isolar o fluxo de calor dentro dessa estrutura. Ele está pedindo fluxo de calor na letra A. Depois que ele pede a densidade do fluxo de calor. Então, ele está pedindo para a gente calcular o calor trocado, que é R. A gente vai passar isso aqui, 2πl para o outro lado multiplicando e tudo isso aqui para cá entre colchete dividindo. Fazendo isso, eu nem fiz, mas eu só substituí os valores direto. Mas olhem aqui como ficou. A temperatura da água, 80, temperatura do ar, 25, vezes 2π, que são vezes L. Qual é o valor de L? Cadê? Está aqui, 2π vezes L. Qual é o valor de L? L é a largura, 5 metros. Então, isso aqui passou para cá para o outro lado multiplicando. 2π vezes 5 vai ser igual a quantidade de calor trocado, aí entre colchetes. 1 sobre
O raio interno 0,02 vezes o coeficiente de película da água, coeficiente de troca de calor por convecção 4.000, mais o logaritmo natural do raio externo 0,023 pelo raio interno 0,02 vezes a constante de condutibilidade do aço 40 mais 1 sobre o raio externo 0,023 vezes a constante de troca de calor por convecção do ar 10. Então, fazendo esses procedimentos algébricos, a gente vai encontrar que o fluxo de calor, a quantidade de calor trocado, vai ser igual a 396 watts. Então, a letra A a gente já respondeu. Agora vamos para a letra B. O fluxo de calor, a densidade do fluxo de calor nas superfícies externas e interna. Então, na superfície interna, é a quantidade de calor trocado dividido pela área. Né? Então, a quantidade de calor trocado é 396, dividido pela área, 2π raio interno vezes L. Né? O raio interno é 0,02 e o L tem valor de 5. Então, fazendo isso, a gente encontra o valor de 628,6 watts por metro quadrado. A quantidade de calor trocado só watt, a densidade do fluxo de calor na superfície interna, watt por metro quadrado. E para saber na superfície externa, é só trocar pelo raio externo. Então, aqui a gente vai trocar por 0,023. E aí a gente vai encontrar o seguinte resultado, 550 watts por metro quadrado. Ó. Quantidade de calor trocada no raio externo e igual a 550. E aí depois ele pede para calcular a temperatura na superfície externa. Temperatura na superfície externa do duto. Então, a temperatura na superfície externa do duto, a gente pode utilizar essa expressão aqui. Ó. Por que a gente vai utilizar essa expressão? Porque a gente já sabe a quantidade de calor trocado, 360. A gente sabe o raio externo, o valor de L, o coeficiente de troca de calor por convecção, a temperatura do ar externo, 25. Então, a gente está querendo calcular o T2. Né? E aí, a gente vai pegar esta etapazinha aqui, substituir os valores correspondentes e vai chegar a um resultado de T2 igual a 79,8 graus Celsius. Então, o valor da temperatura 2 foi 79,8 graus Celsius. Mas percebam que ele pode ter te pedido a temperatura na superfície interna do duto. E aí, na superfície interna, a gente vai ter que utilizar essa expressão aqui. Ó. A gente sabe a temperatura da água, sabe o coeficiente de película, o valor de L, o valor do raio interno. A gente calculou o valor da quantidade de calor trocado, então só sobra o T1 para a gente calcular, né? Sendo que T1 vai ser diferente de T2. E aí, com isso, a gente poderia calcular o T1. Não foi o caso nesse problema, porque ele só pediu o T2, mas fiquem ligados. Outra coisa que ele poderia ter feito é pedir para a gente calcular a quantidade de calor por L, né? O Q sobre L. Nesse caso, ele não ia te informar o valor do comprimento, mas aí não precisava tu colocar, era só tu deixar em função de L a tua resposta final. No caso, o teu resultado seria W por metro. E aí é só ficar atento nessas diferençazinhas. Dica: compreender as trocas de calor que existe. Existe uma convecção, uma condução e uma convecção. Desenhar para saber certinho, escrever as equações, delimitar as condições e depois efetuar os cálculos. Nada muito complexo, tudo bem simples da gente responder. Então, a gente chega ao final, né, da nossa aula de transporte de calor, uma aula introdutória. Todo esse conteúdo ele veio da referência que está sendo indicada aqui para vocês. Obrigado por ter assistido até aqui e vamos para a atividade, beleza? Até mais!